O dia seguinte não começou diferente. Alaric percebeu isso antes mesmo de levantar da cama, naquele instante breve em que o corpo desperta antes da mente. O quarto estava igual. O ruído distante da cidade seguia o mesmo padrão. Nenhum alerta, nenhuma urgência tardia, nenhum peso extra pressionando o peito. Era exatamente isso que incomodava. Ele se levantou, cumpriu os mesmos rituais, tomou o mesmo café rápido demais e saiu no mesmo horário. O transporte estava cheio como sempre. As pessoas conversavam sobre nada com a mesma convicção de todos os dias. O mundo não parecia carregar qualquer memória do que havia acontecido. E talvez não carregasse. No prédio da empresa, os elevadores subiam em silêncio funcional. O painel eletrônico piscava os andares com a mesma cadência previsível. Nada parecia fora do lugar, exceto a sensação persistente de que algo já tinha sido ajustado sem aviso. No seu terminal, as tarefas do dia estavam listadas: processos abertos, demandas comuns, um relatório devolvido com a anotação genérica de sempre, reavaliar parâmetros. Nenhuma assinatura, nenhum comentário adicional. Alaric franziu a testa, mas seguiu. Aquilo não era incomum o suficiente para justificar a tensão. Foi apenas quando acessou o painel interno de alocação, algo que raramente consultava, que percebeu. O nome de Claire não estava mais onde sempre estivera. Ele rolou a lista uma vez, depois outra, confirmou o filtro, ajustou o intervalo de datas. Nada. O setor em que ela trabalhava seguia operando, os indicadores estavam normais, as metas inalteradas. Apenas o nome dela havia desaparecido dali. Alaric abriu o registro de histórico. A mudança não estava marcada como promoção, nem como advertência, nem como afastamento. Era descrita com uma única linha técnica. Realocação operacional, setor de consolidação de dados secundários. Ele leu 2 vezes. O setor de consolidação de dados secundários era conhecido internamente por ser neutro. Não havia pressão direta, não havia visibilidade e impacto estratégico imediato, era onde informações redundantes eram organizadas, normalizadas, arquivadas. Nada morria ali, nada crescia ali. Era um lugar onde as coisas eram mantidas em circulação mínima. Alaric sentiu um aperto curto, seco, que não chegou a virar emoção definida, apenas um registro corporal, um aviso que não vinha acompanhado de explicação. Ele não procurou ninguém, não perguntou, não abriu o chamado. Levantou da mesa e foi até o corredor lateral, onde o fluxo de pessoas era menor. Encontrou Claire perto da área de café, segurando um copo que já devia estar frio. Ela estava igual, nenhum sinal visível de tensão, nenhuma pressa, nenhuma tentativa de se explicar. "Eu vi seu nome", disse sem rodeios. Claire ergueu os olhos devagar. Não pareceu surpresa, apenas preparada. "Vi também", respondeu. Silêncio. "Consolidação de dados secundários", continuou. "Quando foi decidido?" Ela deu de ombros, um gesto pequeno demais para significar indiferença real. "Ontem à noite ou hoje cedo, não importa muito." "Você pediu?" "Não." "Então?" Ela interrompeu com um leve movimento de cabeça. "Não foi punição." Não havia raiva na voz dela, nem defesa, apenas constatação. "E não foi ajuda", depois de um segundo. Alaric assentiu devagar. Ele não sabia o que dizer. Nenhuma frase parecia adequada sem virar julgamento ou consolo barato, e ambos seriam falsos. "Vai mudar alguma coisa?" perguntou. Claire olhou para o copo nas mãos, como se calculasse o peso do líquido que já não aquecia. "Vai mudar o ritmo, não o resultado." Ele entendeu o suficiente para não insistir. Voltaram para suas mesas sem marcar reencontro, sem promessas, sem acordos. A empresa continuava funcionando ao redor deles com eficiência silenciosa. Ninguém comentou a mudança, ninguém estranhou. Ao longo do dia, outros pequenos ajustes se acumularam. Um processo foi redirecionado para validação externa sem justificativa. Um pedido que sempre passava automaticamente ficou retido por critérios temporariamente ampliados. Um gerente foi substituído por um interino que ninguém lembrava de ter visto antes. Tudo correto, tudo limpo, tudo dentro da margem aceitável. Alaric começou a perceber o padrão não pelo que acontecia, mas pelo que deixava de acontecer.
Nenhum conflito direto, nenhuma falha grave, apenas caminhos sendo suavemente desviados para evitar atrito. No fim do expediente, ele recebeu uma notificação automática, um e-mail genérico sem remetente humano claro, informando sobre uma atualização nos protocolos de análise de exceções. A mensagem terminava com a frase padrão: "Esta medida visa garantir a estabilidade operacional." Ele fechou a tela sem responder. Em casa, a tia percebeu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. "Você está quieto demais", comentou enquanto mexia uma panela no fogão. "Não é o seu normal." "O dia foi longo", respondeu. Não era mentira, apenas não era completo. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Ele hesitou. Não por medo, por precisão. Não havia como explicar algo que ainda não tinha forma. "Estão reorganizando os setores", disse. "Isso é bom ou ruim?" Ele pensou em Claire, pensou no setor onde nada avançava nem recuava. "Ainda não dá para saber." A tia assentiu satisfeita com uma resposta prática. Para ela, o mundo ainda era feito de causas visíveis e efeitos próximos, e isso era um alívio. Mais tarde, sozinho no quarto, Alaric revisitou mentalmente o dia. Não buscava culpa, nem justificativa, apenas mapeava. Nada parecia diferente, e isso, pela primeira vez, incomodou de verdade. Ele teve a sensação clara, quase matemática, de que o mundo fez um registro, não um julgamento, não uma sentença, um ajuste. E ajustes, ele sabia, não aconteciam para corrigir o passado, aconteciam para limitar o futuro. Alaric deitou sem pressa. O sono veio normal, o mundo seguiu girando. Mas em algum ponto invisível, fora do alcance de decisões individuais, um caminho havia sido levemente estreitado. E ninguém precisou anunciar isso em voz alta.